É se equilibrando em cima de 2 tamancos de bambu que Paulo vende seus livros. Usando sandálias, chapéu, bornal de couro e uma cabaça, ele mostra de onde veio e qual é a temática de sua obra. Paulo é paraibano e seu maior desejo era contar a história do sertão. Sou filho de camponeses e vivemos várias secas, inclusive a seca de 92, 93. Então, a necessidade de registrar aquele fato. A seca, animais morrendo, pessoas migrando, eu queria registrar. Então comecei rascunhando e após 6 anos estava com o romance O Martírio dos Viventes. Apresentei a várias editoras, porém nenhuma interessou-se, mas chegando à UFPB, Universidade Federal da Paraíba, interessaram-se e editaram. Paulo é professor de História. O escritor abandonou a vida no sertão ao sair de casa com apenas 12 anos de idade. Tudo para buscar uma vida melhor. Eu desejo um dia até sair de salas de aulas para viver da literatura. É meu sonho. Eu que comecei usando a enxada como ferramenta de sobrevivência. Depois fui office boy, fui copeiro, cozinheiro, balconista, garçom, usando vários elementos. Hoje eu quero viver de repente, breve, da pena, da caneta, que é algo bem mais leve do que a enxada, que foi a primeira ferramenta que tive que utilizar. O escritor já autografou mais de 22 mil exemplares das 3 obras que escreveu. Seus livros não estão nas prateleiras das livrarias, pois Paulo gosta de vendê-los assim, em contato com o público. E então eu pego edições e vou divulgar do meu jeito. Eu sou um divulgador autônomo. Eu vou para as praias, vaquejadas, portas de cemitério, dia dos finados, festivais literários, festivais de inverno. Já fui até Campos de Jordão, Garanhuns, feiras de livro em Brasília, bienais, Fortaleza, Fliporto, Olinda, Porto Galinhas. Então eu vou divulgar do meu jeito. Como professor de História, a maior honra de Paulo é poder registrar momentos de seu país. O valor do registro, o valor para outras gerações saberem como o passado era. O escritor ele tem essa incumbência, esse compromisso de registrar, historicizar para que outras gerações tenham acesso. Esse também é o compromisso de Zé Salvador. O escritor nasceu no Ceará, mas vive há muitos anos em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Aposentado, hoje pode se dedicar apenas à escrita, mas nem sempre foi assim. Eu trabalho com escrita desde 1974, mais ou menos, mas era tudo gaveta. Eu engavetava porque eu trabalhei toda a vida como comerciário. Uma certa ocasião até eu me denominava poeta proletário. E nesse tempo eu escrevia, onde eu estava trabalhando eu escrevia, mas eu passei a mostrar, aliás eu sempre mostrei, não com essa intensidade que está agora. E depois que eu me aposentei, aí sim, aí em 2016, eu me aposentei em 2014, 2016 eu disse, agora eu vou viver, não viver daquilo, mas para aquilo que eu gosto, que é a poesia. E eu, a partir de 2016, eu publiquei um livro de sonetos e de 16 para cá eu já publiquei 40 cordéis. Através do cordel, Zé conta diversas histórias. E foi em uma biblioteca pública que seu gosto pela leitura começou. Eu sempre li cordel. Eu aprendi a ler praticamente lendo cordel. E tinha uma biblioteca na cidade que eu frequentava, porque meu pai trabalhava era funcionário da prefeitura e tinha facilidade, então eu frequentava essa biblioteca. E o cordel, ele veio inserido no meu cotidiano, mas eu não escrevia cordel. Eu passei a escrever cordel a partir do ano 2000 e só fiquei com só se tornou intenso essa parte de eu escrever cordel a partir de 2016, quando eu comecei a publicar. Tanto é que no ano de 2016, se não me engano, eu publiquei 12 ou 14 cordéis. Esses pequenos folhetos característicos da literatura de cordel guardam muitas histórias de Zé e dos lugares por onde passou. Essa é uma das maiores alegrias do escritor, poder contar de si e do mundo ao seu redor.
Porque já foi dito que quando se fala da aldeia, está falando-se do mundo. Então vamos falar de nossa aldeia, que a gente sabe muito sobre nossa aldeia. Falando da nossa aldeia, nós estamos falando para o mundo de uma maneira fácil que o mundo vai entender. Seja contando uma história real ou que seria apenas um ideal, todo escritor tem um objetivo: transformar pensamentos, transformar vidas. Em busca dessa transformação, Érica escolheu trabalhar com um público bem específico. Érica escreve para crianças. A infância é um momento me é muito caro esse momento, sabe? Essa fase da vida, a fase em que a criança tem a oportunidade de se abrir, conhecer o mundo e ela realmente está aberta para o mundo. Isso é muito lindo. E ter a oportunidade de me comunicar com elas por meio da brincadeira, por meio das histórias, porque eu também sou contadora de histórias, foi me abrindo caminhos e possibilidades para acessá-las de maneiras diferentes, né? E aí, com isso, eu consegui, por meio da escrita, trazer conteúdos, mas de uma maneira simples, divertida e que faz com que a gente se conecte e brinque junto, né? Porque basicamente é essa a ideia, a gente brincar e aprender junto. Escrever sempre foi a válvula de escape de Érica para lidar com a vida. Dessa forma, transformar isso em trabalho foi consequência. Olha, a escrita sempre fez parte da minha vida. Desde o momento em que eu precisei lidar com a vida, a escrita foi a maneira que eu encontrei para isso, né? E aos poucos, por me dedicar e por procurar encontrar meios de escrever melhor, isso foi se tornando uma oportunidade, uma possibilidade de trabalho. Eu comecei a trabalhar com o mercado editorial, depois de algum tempo montei um estúdio editorial, passei a trabalhar com livros, trabalho há mais ou menos uns 12 anos com livros, mas sempre trabalhando com os textos dos outros, com os livros dos outros. E aí, agora, né, eu tive a oportunidade de lançar o meu primeiro livro, é um livro infantil, que tem a autoria da adaptação que é minha. Depois de publicar seu primeiro livro, Érica agora pode sentir o gostinho que seus autores preferidos também sentiram. O mais gratificante é quando a gente consegue se conectar com o outro por meio daquilo que a gente escreve. Porque a minha formação, a minha vida, né, foi em volta dos livros e de autores que foram me conduzindo e me mostrando caminhos e me mostrando maneiras de pensar e ampliando o meu pensamento, né? E no momento em que acontece essa conexão por meio da escrita, se alguma coisa que eu escrevo cai na mão de alguém e alguém fala, puxa, isso parece que foi escrito para mim, ou eu poderia ter escrito isso, é uma conexão linda. Então eu acho que essa é a glória desse trabalho, sabe? Pensa lá na sua casa. Você não precisa seguir regras na sua casa? Ah, eu preciso. Eu tenho que escovar os meus dentes toda noite antes de dormir. Ah, e eu tenho que comer toda a comida antes de comer a sobremesa. Tem que dividir o brinquedo com os amigos.